Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Fala Sério Pastor e também Graça e Salvação. Eu dou as boas-vindas a estes dois canais porque hoje eu tenho a alegria de receber aqui, ou ele me receber, não sei, nós nos recebendo para uma conversa bacana, eu e o meu querido amigo Marcos Peter. Nós vamos dialogar sobre diversos assuntos. Vai ser uma espécie de Fala Sério Pastor, e com vários temas diferentes, temas assim interessantes, alguns melindrosos, alguns assuntos assim um pouco mais delicados, e a gente vai conversar, e eu queria que você participasse dessa conversa com a gente. Portanto, fica com a gente aí até o final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal TV Graça e Salvação, se inscreva. Se não é inscrito ainda no canal Fala Sério Pastor, se inscreva, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Canal Graça e Salvação. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Muito bem, eu já estou aqui com o meu amigo Marcos Peter e nós vamos conversar sobre diversos assuntos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que ele conduza esse momento, porque vai ser realmente um bate-papo, ele vai fazer questionamentos sobre diversos temas, diversos assuntos, e a gente vai respondendo, a gente vai dialogando. Então, Marcos, se apresente, Excelência, de qual lugar você é, e a gente já teve outro encontro aqui, a gente já conversou, mas talvez o pessoal não se lembre. Fala um pouquinho aí de onde você vem, e aí eu já deixo com você para as perguntas e as respostas, aí a gente vai trabalhando junto, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Agradeço a oportunidade do pastor Eliazar, não é? É uma honra estar no canal do pastor Eliazar, Fala Sério Pastor, e também ter você aqui também no nosso canal, pastor Eliazar, no canal Graça e Salvação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Peter Soares, resido aqui no estado da Bahia, sou professor na área de inglês, português e também na área de teologia, tenho também experiência como revisor de textos, e temos militado também na pregação do Evangelho através das mídias, através do YouTube, temos o canal Graça e Salvação, já tivemos uma rádio online que pretendemos em breve estar retomando, e temos alguns trabalhos voltados para a área da vida cristã, da saúde total, né? Nós falamos assim, saúde completa, física, mental e espiritual, através desse projeto que nós chamamos de Ministério Graça e Salvação. Sou ancião da Igreja Adventista em Caetité, no estado da Bahia, e hoje é uma alegria estar com o pastor Eliazar, que já foi pastor aqui em nossa região, há alguns anos atrás, e a amizade já vem de longas datas, não é, pastor? Sim, sem dúvida. A propósito, eu nasci aí, né, em Guanambi, então eu sou dessa terrinha boa. Me recordo com muita saudade das igrejas, das 18 igrejas que nós cuidávamos enquanto estávamos aí, Guanambi, aí vai para a região de Sanharó, a região de Urandi ali, já próximo a Minas, voltando para o lado de cá, Morrinhos e Caetité, e aí você tem Brejinho das Ametistas, Palmas de Monte Alto para o outro lado. Então, realmente, eram 18 igrejas aí, e uma alegria assim, muito grande. Eu tenho amigos aí que eu vou levar para o resto da vida. E eu quero transmitir aqui o abraço, viu, dos irmãos aqui dessa região. Todos, com certeza, acompanham o teu trabalho. A grande maioria assiste com frequência o Fala Sério Pastor. E eu quero mandar aqui, em nome da Igreja Central de Caetité, um abraço ali, em nome do grupo de anciãos. Eu sou um dos anciãos, mas somos vários anciãos. E em nome dos queridos irmãos, né, que fazem parte aqui do distrito. E hoje nós temos aqui o pastor Israel também, que tem dado um forte apoio aqui para o trabalho. Em nome do nosso distrito, né, um abraço aí para o pastor Eliazar e para os amigos que acompanham também o canal Fala Sério Pastor. Então, muito bom. Joga dura, Excelência. Agora é contigo. Vamos iniciar uma bateria aqui, né? Vamos ver se o tempo vai ser hábil, vai nos permitir. Mas a gente fez aqui uma bateria de questionamentos para o pastor, né? Para que ele possa falar sério mesmo. Então, vamos lá. Fala sério, pastor Eliazar. Olha, tem um assunto que vira e mexe, cada vez mais ele está na nossa época, na nossa sociedade líquida, pós-moderna, na cabeça dos jovens, especialmente os jovens cristãos universitários, são bombardeados
com essa questão do marxismo cultural. E existe uma bandeira, um lema que alguns propagadores dessa ideologia socialista, comunista, como queiram, eles dizem e tentam incutir isso na cabeça de alguns jovens. Olha, o perfil de Jesus ele seria um comunista, um marxista. Fala sério, pastor, será que tem cabimento? Será que existem evidências? A gente consegue provar isso? Ou pela Bíblia seria o contrário? Ele seria totalmente oposto a esse marxismo cultural que a gente vê hoje por aí? Bom, a filosofia e as ideologias marxistas, comunistas, socialistas, elas parece que só funcionam nas ideias de algumas pessoas. Na prática, a gente não conseguiu ver ela funcionar em lugar nenhum. A gente vai para os países que aderiram às ideias comunistas, às ideias socialistas, e a gente vai perceber que não funcionou. Não funcionou. E você tem hoje aí países que aderiram. É fácil você olhar para Coreia do Norte, por exemplo, você olhar para Cuba e outros países. Mas quando nós estudamos sobre as origens do marxismo, eu até fiz um sermão na semana passada, eu vou pegar este sermão aqui que eu tenho. Eu fiz um sermão e utilizei um material de um amigo por nome Samuel. E, nesse sermão, nós discorremos sobre as 3 antimensagens angélicas. Eu vou ver se eu consigo deixar no link da descrição o vídeo desse sermão, onde nós trabalhamos as 3 mensagens anti-angélicas que elas surgem exatamente no contexto do surgimento da Igreja Adventista no mundo. E é o marxismo, o comunismo, o marxismo, o evolucionismo e o espiritismo. E esses 3 parecem que andam juntos. Esses 3 ideais, essas 3 filosofias parecem andar realmente juntas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, Excelência, esse sermão para que eu possa compartilhar com vocês alguns slides dele, mostrando assim mostrando como que surgiu e quais são as principais ideias. E aí eu já vou fazer um contraponto com o que Ellen White disse. E depois a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar você assistir o sermão completo para você ter uma noção daquilo que a gente falou. Eu vou pegar aqui este sermão e vou colocar para a gente... eu vou compartilhar aqui na tela para que a gente possa ver. Você sabe que as 3 mensagens angélicas, elas estão contidas ali em Apocalipse, no capítulo 14, mas todas as vezes que Deus levantou um povo, Deus levantou um profeta, Deus levantou alguém para trazer alguma mensagem, o inimigo também se propôs levantar para trazer algum tipo de mensagem que fizesse o contraponto, a contraposição. E eu vou compartilhar aqui com vocês, portanto, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Esta mensagem aqui está. As 3 mensagens anti-angélicas. Eu não sei por que ele não abriu completamente aqui. Deixa eu só verificar aqui, porque está aparecendo essa tela. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui para a tela ficar... como é que fala? Ela toda cheia, né? E não apenas um pedaço. Deixa eu só compartilhar aqui. Pastor, enquanto você vai fazer isso aí, eu quero aproveitar Sim. e fazer um convite. Você que está nos assistindo agora, se puder, compartilhe o link, né, desse conteúdo aqui agora para os amigos, para o máximo de amigos possível, para que eles também possam desfrutar deste banquete espiritual aqui, dessas respostas que o pastor Eleazar vai nos dar. E, se puder, deixa aí o like também. Se não for inscrito no canal Fala Sério Pastor, você está no canal Graça e Salvação, aproveite para convidar, inscreva-se no canal. Muito bem, eu já consegui. Está aí. Uma palestra extensa que nós trabalhamos, e quando a gente fala sobre o marxismo cultural, nós temos a figura principal aí do Karl Marx, e esse indivíduo tinha uma mente especialmente usada pelo Satanás.
é um camarada que deixou-se ser guiado por ideias que são realmente antibíblicas, né? Mas o que é o marxismo? O marxismo é a teoria filosófica que defende o processo de desenvolvimento social de todos os povos por meio de uma revolução social, através de um governo central do proletariado, que é o socialismo, rumo a um autogoverno ideal, que seria o comunismo. Então, isso daqui, em síntese, é o que é o marxismo. Tá? Ah, mas eu não concordo. Ok, você tem direito de não concordar, nem todo mundo estuda o assunto e fala sem saber. Ok? Mas vamos lá. Quem foi Karl Marx? Eu vou trazer aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa parte, porque eu vou me focar realmente na ideia do que ele pregou e como que o marxismo ele é perigoso, mas aqui você tem uma linha histórica de Karl Marx, quando ele nasceu, quando ele se casou, e etc., quando ele foi expulso, olha só, ele foi expulso aqui da França, muda-se para Bruxelas, depois expulso de Bruxelas, muda-se para Colônia, depois expulso de Colônia, se torna um apatriado. Pensa num cara gente boa, todo canto que ele ia, ele era expulso, mas vamos continuar. E aí, então, ele escreve o Capital, tá certo? Em 1842 ele conhece Friedrich Engels, e aí você tem que em 1844 ele se converte ao socialismo. Isso é muito interessante, essa data é bastante emblemática para nós que somos adventistas. Mas, enfim, vamos entender um pouco sobre as ideias do marxismo. Né? O marxismo e a sua principal antimensagem angélica. A religião é o ópio do povo, disse Karl Marx. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência de sua felicidade real. Então, a abolição da religião é, para ele, algo importante e fundamental. E olha só o que disse Karl Marx. Claro que em períodos em que o Estado político nasce violentamente, quando libertação política é a forma em que os homens se esforçam para conseguir a sua libertação, o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Está aqui, meu querido. Está claro, o Estado pode e deve ir tão longe quanto a abolição e a destruição da religião. Mas ele pode fazer isso só se ele decidir pela abolição da propriedade privada, ao máximo, a tributação progressiva e assim ir tão longe como a abolição da vida, a guilhotina. O ateísmo soviético vitimizou mais de 20 milhões de cristãos. Bom, eu quero encerrar aqui. Teria outras considerações, inclusive, sobre essa questão da propriedade privada. A nossa profetisa Ellen White fala sobre isso, que isso nunca deveria acontecer, né? Mas por aqui você já tem um vislumbre do que o marxismo prega. Tá? Por aqui você tem um vislumbre. Deixa eu ver se eu consigo achar ainda as relações entre marxismo e comunismo, por exemplo, e o evolucionismo. Deixa eu só ver se eu acho aqui o slide onde ele fala sobre isso, porque é muito interessante a gente perceber que estas filosofias diabólicas, elas estão, vamos dizer assim, entrelaçadas. Eu vou colocar novamente para vocês aqui a imagem. Deixa eu colocar aqui para vocês. E só fazendo um comentário, pastor, o mais estarrecedor é que aparentemente é algo muito sutil, né? O cidadão entra na universidade e fala, olha, não, mas a filosofia é bacana, pensa no bem de todos, igualdade, distribuição de renda. Aparentemente é como o conto da sereia, né? É bonito por fora, mas o golpe é terrível. Olha o que Karl Marx escreveu para Friedrich Engels. Ele diz assim, nas últimas 4 semanas, li todas as coisas, entre outros, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Embora seja desenvolvido no estilo inglês bruto, este é o livro que contém a base sobre a história natural para a nossa visão. Quer ter uma visão socialista, quer ter uma visão marxista,
Você é comunista, é marxista, é socialista? Então você é evolucionista, querido. Não dá, portanto, para ser cristão e marxista. Porque quem é cristão defende que Deus é o Criador, defende que Deus criou todas as coisas. Então, o Karl Marx, eu não estou citando aqui um pastor, eu não estou citando aqui um pregador, eu estou citando Karl Marx. Ele diz, nas últimas 4 semanas, eu li todas as coisas, entre outros, o livro de Charles Darwin, sobre a seleção natural. E olha qual é a conclusão que ele chega. Ele diz que o Darwin, embora tenha um inglês assim meio bruto, este é o livro que contém a base sobre a história natural para a nossa visão. O trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito, diz Karl Marx, pois fornece uma base da ciência natural para a luta de classes histórica. Ora, se Charles Darwin prega sobre a seleção natural, onde o forte, o mais apto, o mais desenvolvido é o que sobrevive, logo, qual é a conclusão que Karl Marx chega? Achei a base para nós. Qual é a nossa base? Charles Darwin e o evolucionismo. Porque o trabalho de Darwin é o mais importante e se adequa ao meu propósito, pois fornece uma base na ciência para a luta de classes. Existe uma relação entre espiritismo e marxismo? Também. E eu quero apresentar para vocês. Olha só. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Ele diz assim, socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos. É que nessa palestra a gente trabalha o espiritismo, o evolucionismo e o marxismo. E como esses três formam este tripé para fazer a contraposição às 3 mensagens angélicas descritas em Apocalipse. E olha o que diz aqui. Isso aqui não é pastor falando, tá? Isso aqui não é o pregador falando. Socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta a mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça e de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal, sem o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Então eu mostrei aqui claramente para vocês algumas coisas. Primeiro, e você me perguntou se Jesus poderia ser marxista. Nunca. Porque Jesus é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E segundo Karl Marx, a base para o socialismo, para o marxismo, para as ideias malucas dele, é a de Darwin. Então, eu já excluo o Criador. Então, o marxismo ele está em comum acordo com o evolucionismo. Mas o espiritismo diz assim, o socialismo e o espiritismo têm laços estreitos. Então não tem como ter relação com Cristo. Não existe possibilidade de um cristão verdadeiro e genuíno, seguidor da palavra de Deus, ser um marxista. Impossível. É impossível. Então, professor Marcos, quando as pessoas vêm com, porque você tem que pegar os elementos bons do marxismo. Não, você tem que pegar os elementos da Bíblia, da palavra de Deus, estudar, e aí você vai entender que seguindo a Bíblia você vai fazer o bem ao próximo, que seguindo a Bíblia você vai entender que os pobres nós sempre teremos conosco. A propósito, o marxismo diz que tem que ser todo mundo igual, mas você já percebeu que nos países comunistas, socialistas, é todo mundo realmente igual, mas todo mundo pobre? Nunca é assim, todo mundo igual, rico. Você vai na Coreia do Norte, todo mundo é igual, pobre. Você vai em Cuba, todo mundo igual, pobre. Aliás, tem um grupinho bem reduzido, assim, menos de 1% da população, que é rico, que são os que mandam. A liderança, os líderes. Exatamente. Então, assim, nunca foi propósito de Jesus Cristo estabelecer uma filosofia, uma ideologia tão maluca quanto esta. Então, quando eu vejo cristãos falando, defendendo o marxismo, de duas uma, ou eles não conhecem o marxismo, ou eles não são cristãos de verdade. Ponto. Pastor, você não está sendo radical? Preciso ser. Porque eu não posso ler isso que eu li aqui para vocês agora, onde diz que o espiritismo e o socialismo têm laços estreitos, onde diz que o próprio Karl Marx dizendo que a base para a visão dele era evolucionista, e eu chegar,
eu quero isso daqui para minha vida. Não, não quero. Não quero. Eu creio em um Deus criador de todas as coisas. Então, pastor, você está dizendo que o capitalismo é a solução, que ele não faz coisas más. Eu não estou dizendo isso. O ideal é o céu. O ideal é o céu. O ideal é viver com Jesus a eternidade. Mas enquanto eu estou nessa terra, o menos ruim, eu vou escolher. Então, se eu tenho uma filosofia que anda em colunho, em comum acordo com o espiritismo, e que as bases dessa filosofia é o evolucionismo, e que ela quer destruir a religião conforme o próprio Karl Marx disse, não sou eu que disse, sou ele que disse. Então, se eu tenho essa filosofia, eu não quero. Esse tipo de ideologia, para mim, eu não quero. Aí o outro não é tão bom, mas é menos prejudicial. Pelo menos me dá liberdade de eu nascendo no país, se eu for pobre, eu trabalhar e eu correr atrás, um dia eu consigo ter recursos e eu consigo viver bem. O outro país você vai acabar se acabar trabalhando e você vai continuar no mesmo, porque quem manda em você é o Estado. E num regime que não é comunista, pelo menos você tem a liberdade. É engraçado que a maioria desses pensadores, Excelência, a maioria desses camaradas que se dizem comunistas, são os comunistas de iPhone, né? Socialista de iPhone. O cara é comunista gravando vídeo com iPhone. É socialista, mas tendo as benesses do capitalismo. Essa turminha aí que gosta de falar, quando fala, vou tirar férias, vou viajar, para onde vai? Vê se eles vão lá na Coreia do Norte, vê se eles vão lá para Cuba. Não, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para os países capitalistas. E aí você fica pensando, viva a hipocrisia, né? E uma das maiores incoerências, pastor, é justamente esse ponto da liberdade de consciência, não é? Você observa que o Karl Marx é totalmente oposto. A religião, para ele, não tem meio termo, é acabar mesmo e ponto final. E o cidadão, ele, enquanto ele quer escolher o marxismo cultural, ou seja lá o marxismo político, filosófico, enfim, ele vai dizer que ele tem o direito de escolher, mas nós, como cristãos, se esse regime for absolutista ou for dominante, nós não poderemos ter o direito de escolher ter uma religião. Então é interessante a situação. Pois é. Mas é isso. Manda a próxima pergunta aí, Excelência. Obrigado, pastor. Agora, fala sério mais uma vez agora. Eu queria que o senhor deixasse, agora entrando um pouco mais, né, num tema mais doutrinário aqui, não é? Apesar de que esse tema também que nós acabamos de falar envolve filosofia, mas também envolve teologia. Mas agora falando um pouco de um tema mais doutrinário, a questão da imortalidade da alma. Nós sabemos hoje que a mídia está supercarregada cada vez mais, até porque isso também é um dos sinais, como você colocou aí, de oposição às 3 mensagens angélicas, né? Uma das mensagens é a mensagem da imortalidade da alma, e a gente está vendo sempre filmes, séries, músicas, levando a mente do público da geração atual de que, olha, você não precisa se preocupar tanto com juízo, não precisa se preocupar tanto com Deus, você precisa apenas ser uma pessoa boa, fazer boas ações, porque no final das contas, a alma é imortal. E aí vem para nós um grande conflito, né? Se a alma é imortal, por que eu preciso de um Salvador, Jesus Cristo, que vai me salvar da morte eterna, não é? Então, pastor, fala um pouquinho para nós. A alma é imortal? Isso existe mesmo? Fala sério, pastor. Você falou uma coisa bem interessante. Vai me salvar da morte eterna. Olha, se a pessoa está em um estado de condenação eterna, então ela não morreu. Porque morte é contrário à vida, portanto, é o deixar de existir. Você vive, você existe. Você morre, você deixa de existir. Mas se a pessoa existe eternamente e está lá queimando, então ela não está morta, ela está viva. E essa ideia de que a alma não morre, ela é tão antibíblica, primeiro porque a Bíblia não diz que você tem alma, a Bíblia diz que você é alma. Então a Bíblia diz, formou Deus o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, verso 7, formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, não diz que o homem passou a ter uma alma. Portanto, todos nós somos alma. E aí você diz, sim, mas então quer dizer que a alma morre? Claro, se eu sou alma e a alma, ela é... Se eu sou alma e a alma, ela é
mortal, porque eu morro, eu tenho que achar, portanto, um texto na Bíblia que fale sobre isso. Eu quero estudar aqui com vocês, ler com vocês Ezequiel, capítulo 18, verso 4, que diz assim, olha, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. Está claro. A alma morre. Então não existe essa ideia de uma alma imortal. A alma não morre. Bom, mas se eu sou alma, e eu peco e eu morro, então a alma morre. Mas a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. E o verso 20 já começa dizendo, a alma que pecar, esta morrerá. Agora, nós podemos entender claramente que a alma, ela é mortal e que, portanto, nós, seres humanos, somos mortais, e que o processo da morte, ele é parecido, ele é semelhante para todos os seres que Deus criou, porque todos vieram do pó. A diferença não está na morte, mas na ressurreição, porque Deus não vai ressuscitar animais, Deus vai ressuscitar pessoas. Mas o que sucede ao homem, diz a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, e o verso 19, portanto, o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo, ou seja, da mesma forma, sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E aqui a palavra hebraica é espírito, né? Do grego pneuma, que quer dizer ar. Daí vem a palavra pneu, que tem ar dentro, tá? E a vantagem, que vantagem existe dos homens sobre os animais? Não é nenhuma, pois todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e ao pó tornarão. Então, quando o homem morre, volta para o pó. Vai para o pó. E quando o animal morre, vai para o pó. Portanto, a solução para a Bíblia não está na reencarnação, não está para uma alma que não morre, porque a própria Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A solução para a Bíblia, a diferença entre homens e animais, não é no processo da morte, porque pela Bíblia é tudo igual. No processo da morte, o que acontece com você é a mesma coisa que acontece com o cachorro. Se você enterrar um ser humano, enterrar um cachorro, um do lado do outro, volte no final do ano e desenterre, e você vai ver, os dois viraram osso. Os dois viraram pó. No processo da morte é igual para homem e para bicho. O que diferencia o animal do ser humano é justamente o processo da vida e não da morte. E a solução que a Bíblia oferece para o problema da morte não é a reencarnação e não é uma vida eterna morto. A solução que a Bíblia oferece é a ressurreição, porque vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz e sairão do túmulo, diz a Bíblia no livro de João, uns para a vida eterna e outros para a morte e desprezo eterno. Um vai viver eternamente e o outro vai sofrer a morte eterna. Agora, morte, é deixar de existir, é morrer. Mas e o que é essa expressão morte eterna? É eu deixar de existir eternamente, você não vai existir mais. Acabou. Vai deixar de existir. É a morte eterna. Por isso que a Bíblia fala, lá no livro de Judas, e o verso 7, quando fala sobre Sodoma e Gomorra, que foram cidades, e as cidades ali circunvizinhas, que havendo se corrompido, como Sodoma e Gomorra, e foram fazer as suas idolatrias e as suas abominações, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo não está queimando eternamente lá, mas, ou seja, as consequências foram eternas. A morte será eterna. Ninguém vai morrer esta segunda morte que o livro de Apocalipse fala e depois vai voltar, ou que vai ficar lá, continuar queimando. Não, morreu, acabou. Não existe uma ideia de que vai haver um inferno eterno, como alguns explicam por aí, onde o mal existirá para sempre. Algumas pessoas simplesmente colocam Deus em uma situação extremamente delicada, incompatível, inclusive, com a sua onipotência, onisciência e onipresença. Deus, ele é um ser extremamente poderoso, mas enquanto Deus existir, o mal continuará existindo. Que absurdo! Que teologia mais maluca e ilógica é essa? Deus porá um fim ao mal, e o mal deixará de existir. Então não existe uma ideia de que Deus existe para sempre, mas o mal também vai continuar existindo para sempre. Então não haverá um momento na eternidade em que não existe o bem e o mal. Pera aí, você está interpretando a Bíblia via Yin Yang? Agora a Bíblia ela deve ser estudada pela filosofia oriental do Yin Yang?
onde todo mal existe um pouquinho de bem, todo bem existe um pouquinho de mal, e os dois têm que estar em equilíbrio? Não, querido. Haverá um dia, louvado seja Deus por isso, em que só vai existir o bem, e o mal deixará de existir, será erradicado, será destruído, será posto um ponto final. Mas os imortalistas colocam uma vírgula. Deus, ele condena o ímpio, vírgula, e agora ele continua a eternidade com o diabo lá, a eternidade. Então você vai sempre perguntar assim, e o mal? Existe? Existe. Está em algum lugar no universo, tem o mal lá. Ah, mas existe o mal. Não vai chegar um momento nunca que a gente vai estar livre do mal? Não, pastor, quem está salvo está livre do mal. Sim, mas o universo tem a presença do mal ali para sempre. Quer dizer, o mal vai existir para sempre. Ah, mas está sendo punido. Não importa. Satanás nunca deixa de existir. Os seus anjos nunca deixam de existir. Os pecadores nunca deixam de existir. Os malvados sempre existirão. Em algum lugar eles sempre vão existir. Isso é antibíblico. Isso é uma ideia maluca, inventada pelo próprio diabo lá no Gênesis. Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás disse, morre não. Certamente não morrereis. Deus disse, morrereis. Aí Satanás diz, não morrereis. E a mentira está aí até hoje. Não, não morre não. Não morre não. E Deus diz, morre. A alma que pecar, essa vai morrer. Vai morrer. E morte é exatamente o oposto da vida. Se na vida você existe, na morte você deixa de existir. Se na vida você é feliz, você tem os prazeres, o que diz a Bíblia em Eclesiastes 9? Na morte é exatamente o contrário disso. Eclesiastes 9 e o verso 6 diz, o seu amor, o seu ódio, sua inveja pereceram. E não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. E no verso 5 diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E aí diz assim, olha, nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Percebe que é exatamente o oposto da vida? Na vida você existe, na vida você é feliz, na vida você tem tudo, você respira, na vida você tem a oportunidade de tomar decisões, isso é vida. E morte é o contrário disso. É exatamente o deixar de existir, é perecer pensamento, é não ter recompensa, é não existir mais alegria, nem memória, nem nada. Isso é morte, contrário de vida. Agora, se a pessoa continua consciente, continua tendo alegrias ou tristezas, ou dor, ou sofrimento, ou qualquer outro tipo de situação, então a Bíblia está mentindo. E eu não acredito que a Bíblia minta. Eu acredito que as pessoas interpretam mal a Bíblia. Muito, muito bem explicado. Muito obrigado, pastor, pela explicação direta, objetiva e direta ao ponto. Esse tipo de ideologia tem arruinado a vida de muitas pessoas, inclusive cristãos que não são bem alicerçados acabam crendo numa meia verdade, não é? Porque eles dizem assim, não, realmente existe morte eterna e vida eterna, mas ao mesmo tempo tentam conciliar a Bíblia com a ideia de que quando você morre, você já vai ou vai para a glória, ou vai para o inferno, e fica ali, enfim. Isso não tem nenhuma base na Escritura Sagrada, como o pastor Eleazar falou. Está muito claro. Até porque, então, você, meu amigo, se tem alguma dúvida, né, procure, inclusive... Até porque, Marcos Peter, Sim, pode falar. Isso destruiria até a ideia da ressurreição. Ora, se você morreu, já foi para o céu, ou se você morreu, já foi condenado para o inferno, primeira pergunta, para que um juízo? Para que Deus vai estabelecer um juízo no final, se a pessoa já está condenada e o outro já está lá no céu salvo? Então não tem necessidade de juízo, porque o indivíduo já está lá no céu há não sei quantos mil anos, o outro está condenado, já está queimando há não sei quantos mil anos, aí Deus agora que vai julgar. Está atrasado. Ô, Senhor, eu já estou queimando aqui não sei quanto tempo, agora que o Senhor vai me julgar? É incompatível. Segundo, qual é a necessidade de uma ressurreição? Vamos dizer, Abel está lá no céu. Aí Deus chega, Abel, agora tu vai ter que descer para entrar no corpo, para depois subir. Mas para que, Senhor? Não. É porque até agora tu estava aqui morto e depois tu vai voltar para cá, só que agora vivo. Você percebe que é um negócio tão esdrúxulo, tão sem pé, sem cabeça? Aí desce todas as almas do céu. Isso eu nunca vi na Bíblia. Isso eu nunca vi na Bíblia. Mas a mentalidade imortalista é assim. Porque vai haver uma ressurreição. Mas se a alma já está lá no céu, então se tem ressurreição e a alma está no céu, eu entendo que vai ter que descer todas as almas que já estão no céu, aí vão entrar nos corpos aqui da terra, para esses corpos serem incorruptíveis,
para então estar na presença de Deus e agora subir todo mundo vivo. E agora as almas que já estão queimando no inferno, vai sair todo mundo do inferno, volta todo mundo para entrar nos seus corpos, ressuscitam. É para quê? Não, porque antes você estava queimando sem carne, aí agora você vai queimar com carne. E lógico. Aí agora deixa eu fazer uma outra observação, porque a Bíblia diz, e é isso me veio à mente aqui agora, a Bíblia diz que haverá ressurreição para os dois grupos, tanto para maus quanto para bons. A Bíblia fala claramente, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o desprezo e a morte eterna. Se a pessoa já está lá queimando agora, ela está queimando a alma. É um fogo muito bom que queima esse espírito, né? Segundo a mentalidade imortalista, uma alma passa pela parede, mas o fogo queima essa alma. Ok, que é o fogo divino, é um fogo especial que queima a alma. Mas isso me fez entender uma outra coisa agora. Eu queria saber como os imortalistas explicariam, por exemplo, o processo de ressurreição. E a Bíblia fala que após esses ímpios serem ressuscitados, serão condenados e queimados. Mas agora eles ressuscitaram, portanto eles têm carne. Essa carne vai ficar queimando, mas ela não deixa de existir. Então eu tenho que entender que o morto ímpio também foi transformado. A sua carne não é comum, porque bota minha mão no fogo e você vai ver que ela vai deixar de existir em algum momento. Ela vai queimar e vai perecer e vai torrar. Mas o ímpio, ele vai queimar a eternidade, então não é um corpo comum. Então, veja, a Bíblia também vai entrar em contradição agora, porque a Bíblia diz que os salvos serão revestidos da imortalidade num abrir e fechar de olhos. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada dos ímpios. Como é que eu explico os ímpios queimando eternamente com a carne mortal? Porque se o ímpio ele queima com a carne mortal, essa carne deixa de existir. Para que essa carne queime a eternidade, não sei se você está conseguindo captar meu raciocínio, se essa carne queima a eternidade, então esse ímpio tem uma carne especial, uma carne que passou por um processo de incorruptibilidade. Essa carne também é imortal. Então, lógico que não só os salvos são imortais, os ímpios também são imortais. Mas os salvos ressuscitam e são revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade. Logo, eu tenho que entender que os ímpios também, mas esse é um presente de Deus para os salvos e não para os ímpios. Em nenhum lugar na Bíblia é mencionado que os ímpios ressuscitam com a imortalidade. Eles ressuscitam para serem destruídos. E que carne é essa imortal que vai queimar a eternidade? Ao mesmo tempo que é uma carne imortal, permite que o ímpio sinta dor. Olha, se a gente for começar a escrafunchar, a cavar, professor Marcos, essas ideologias malucas, essa visão esdrúxula que se tem de inferno e de imortalidade da alma, a gente começa a descer a um nível tão baixo que a gente fica sem respostas. Por quê? Porque a gente está saindo da Bíblia. Se a gente fica com a Bíblia, beleza, mas se a gente começa a tentar entender essas ideologias, essas maluquices que as pessoas falam, e a gente fica assim, peraí. Então o negócio está errado. Então a Bíblia está em contradição. Os ímpios também são imortais, também vão ter corpos incorruptíveis para que possam queimar a eternidade e sem se dissolver, sem se desfazer. Isso aí são apenas reflexões para que você veja as incoerências de acreditar na imortalidade da alma, de você ter uma crença incompatível com a palavra de Deus. Próxima pergunta, muito Excelência. Aí. Vamos lá. Temos mais um tópico aqui. Pastor Eleazar, pegando aí, né, o gancho de que a gente ouve esse tipo de ideias, dessas imaginações férteis por aí, a gente sabe que tem muita gente que mesmo dentro da igreja, alguns dentro, outros fora, eles tentam atacar a igreja adventista, não é? E aí a impressão que eu tenho, enquanto estudioso da história do cristianismo, estudando aí a história dos movimentos religiosos, me parece que o movimento religioso mais atacado da história, não é, dos últimos mais de 100 anos aí, é o movimento adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ele tem críticos de dentro e críticos de fora. Então você vê aí os apologetas de plantão, né, entre aspas, que seriam mais debatedores de internet do que apologetas, porque se você chamar no cara a cara, eles somem, né? Tem um mesmo famoso aí, de um centro aí de pesquisa, que eu não vou nem falar o nome aqui, que não merece, mas ele é um apologeta, mas já ouvi dizer que quando marca o ao vivo e a cores, ele tem fugido de alguns debates.
Então aparece gente criticando a Igreja Adventista e as suas doutrinas, que são unicamente bíblicas, baseadas totalmente na Bíblia. Aparece gente criticando de fora, gente de dentro, gente que critica o pastor, o pregador, termina o sermão, não agradou, até parece que o púlpito às vezes tem que ser um self-service, né? A pessoa não gostou da pregação, não gostou do pregador, aí falam mal dos parentes, dos amigos, e o pior de tudo é ver muitas vezes próprios membros, né? Membros da própria igreja, como a Adventista do Sétimo Dia, falando mal. Aparece pelo em ovo, qualquer coisinha é motivo para criar situações. Olha, a igreja caiu, a igreja é Babilônia, a igreja entrou com a bandeira do Vaticano na Conferência Geral, agora, por último, aí já tem outros falando, olha, durante a Conferência Geral teve reuniões em portas fechadas, lá ninguém sabe o que se tratou. Outros dizem, olha, a igreja adventista, ela está rebaixando as suas doutrinas, está mudando, enfim. O que você diria, pastor? Fala sério, para esses críticos da igreja, para esses fofoqueiros de plantão, de dentro e de fora, para que Deus possa tocar o coração desse povo e, de repente, eles possam ser convertidos enquanto a graça está aberta para eles, né? Essa é uma pergunta muito interessante, professor Marcos, e a resposta para essa pergunta tem uma linha muito tênue, e eu preciso primeiro falar sobre esta linha tênue para que eu possa discorrer acerca da resposta. A linha tênue entre a crítica e o alerta e o chamar a atenção. Por exemplo, nos idos de 1800 e depois de 1888, por ali, 1800 de alguma coisa, nós tivemos um grande pregador, acho que pouco antes disso ele já tinha abandonado o barco, John Harvey Kellogg. Ele foi um indivíduo de uma mente, assim, fantástica, brilhante. Você tem os sucrilhos Kellogg, você tem... Ele criou muita coisa, ele realmente tinha uma mente fértil, uma mente brilhante, e ele era um pregador incrível. O Dr. Kellogg, ele desenvolveu uma linha de raciocínio onde ele começou a defender ideias panteístas e a colocar Deus numa posição assim muito espiritualizada. Um é o orvalho, Deus é o orvalho, o filho é a chuva, o outro é o... E essas ideias de Kellogg, elas foram descritas, elas foram espalhadas em um livro chamado The Living Temple, onde ele então espalhou para a comunidade, para a igreja, para as pessoas que quisessem ler. Diga-se de passagem, essa era, vamos dizer assim, a mídia social da época. Né? Nós não tínhamos Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube, e as pessoas usavam, portanto, livros, revistas, matérias, jornais para divulgar as suas ideias. E conquanto a gente não seja crítico, né, a gente não deve seguir a crítica, mas as coisas que elas estão sendo desvirtuadas, heresias que estão sendo pregadas e elas podem contaminar, elas podem prejudicar, principalmente a juventude da igreja, elas devem ser combatidas independentemente de quem esteja falando. E naquela época, Ellen White se posicionou. E hoje a gente vê, e por isso que eu estou traçando essa linha, porque a gente confunde muitas coisas. A gente imagina assim, quando alguém fala alguma bobagem, alguma heresia, então você tem que chegar e chamar essa pessoa em particular, conversar com ela em particular, não pode falar em público, porque isso é errado, você não está fazendo Mateus 18. Ora, Mateus 18 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Então, quando você faz uma ofensa para mim, professor, aí eu não posso chegar na internet e expor o que você falou para mim. Mas se você chega, por exemplo, na internet dizendo que o sábado não é o dia do Senhor, você tornou público uma heresia, e eu vou chegar e dizer assim, olha, ele errou, não é assim. Eu tenho que mostrar porque ele fez público, então publicamente ele será repreendido. Então, para situações assim, 1 Timóteo 5 e o verso 20 é muito mais cabível do que Mateus 18. Mateus 18 diz respeito a uma ideia, uma ofensa pessoal, não é? Mas em 1 Timóteo 5, 20, diz, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor e não façam a mesma coisa. Então existe o pecado público e existe o privado. Se você me ofende no privado eu vou te corrigir, a gente vai conversar. Isso é Mateus 18. Mas se você vai para a internet e prega heresia, então você deve ser
respondido ou naquela mídia social ou por escrito, mas de alguma forma também pública. Porque você não pode falar as bobagens na internet e esperar que ninguém vai lhe repreender ou que ninguém vai lhe corrigir. E o que tem acontecido hoje é isso. A pessoa ela expõe em público, mas quer ser repreendida no particular. Agora, existe a diferença da crítica, a crítica pela crítica. E quando eu falo da crítica pela crítica, é o indivíduo, por exemplo, que ele fica só buscando uma falta em algum líder na igreja, uma falta em algum evento na igreja para poder ficar na internet, ao invés de ajudar, atacar. Então, por exemplo, quando eu faço vídeos respondendo a algum tipo de heresia ou algum tipo de ideia que vá contrário ao que a palavra de Deus diz, primeiro, o meu objetivo não é ferir a moral da pessoa com quem eu estou respondendo. Jamais eu vou ofender a moral, dizer que é um bom ou mau pastor e que ele não merece crédito porque ele é isso, que ele é filho do demônio, que o trabalho dele não vale nada. Jamais. Isso não podemos fazer. Agora, pontuando, se você fala alguma coisa, você tem que ser responsável por aquilo que você falou, eu vou pegar a sua fala e vou analisar. Respeitando a sua pessoa, a gente pode sentar junto, almoçar junto, não tem problema algum. O seu trabalho enquanto pastor, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso daí. Agora, o que você fala, eu vou poder fazer uma análise respeitosa. Agora, uma outra coisa é você ter, por exemplo, teorias de conspiração, e as pessoas ficam falando, inventando bobagens por aí. Você citou algumas e eu vou mencionar, e aqui já fica bem definido a linha que eu falei que eu precisava primeiro definir. O indivíduo chega e diz, olha, eu vi a bandeira do Vaticano entrando na sessão da Conferência Geral. Sim, e daí? Tá vendo que a igreja agora está no ecumenismo? Peraí, a bandeira lá foi uma abertura para o ecumenismo? Você sabe o que é ecumenismo? As pessoas falam sem saber das coisas. Ecumenismo, segundo o espírito de profecia, se dará por 2 pontos. Ellen White diz assim, sob 2 pontos doutrinários, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, imortalidade da alma e santificação do domingo. A igreja adventista nunca aderiu nem à santificação do domingo, nem à imortalidade da alma. Então está fora de questão. O diálogo, entretanto, pode existir. Mas que diálogo, pastor? Como assim, pastor? Olha só, o pastor Eleazar já está defendendo o ecumenismo. Não estou defendendo nada disso. Dialogar, por exemplo, existe um evento sobre liberdade religiosa. Eu fui convidado uma vez eu era departamental de liberdade religiosa, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, não é uma entidade religiosa, é uma entidade legal. E a Ordem dos Advogados do Brasil convidou para uma série de palestras que seriam dadas falando sobre a questão da liberdade religiosa. Eu era o representante e fui, naturalmente. Haviam outras pessoas ali? Havia pessoas de religiões africanas, haviam mormons, havia católicos. Inclusive, uma doutora adventista foi uma das palestrantes. E a palestra dela foi fantástica, porque ela falou sobre o direito legal que os adventistas têm no Brasil de terem a prestação alternativa. Eu não sei se você sabe disso, inclusive, se não souber, esse vídeo já vai te ajudar. O que é a prestação alternativa? É votado por lei, estabelecido por lei, a legislação brasileira já aprovou a prestação alternativa. Você estuda e vai ter uma prova no sábado, vai ter um concurso no sábado, vai ter qualquer coisa no sábado, e você está naquela aula ali na faculdade ou no colégio particular, o público, não importa. A prova caiu no sábado, você vai chegar e vai dizer, pela lei da prestação alternativa, a escola tem a obrigação de alternativamente, nem sei se existe essa palavra, mas você vai ter que me dar a prova em um outro dia, porque eu não posso ferir a minha consciência e vir aqui ao sábado. Então, a prestação alternativa é exatamente isso. A escola tem que prestar, de forma alternativa, a mesma prova em um outro dia para aquele aluno. E nós estávamos discutindo sobre isso, sobre a liberdade. Então, veja, eu não compactuo com as ideologias, por exemplo, das religiões africanas, mas eu respeito o direito que eles têm de pensar o que eles pensam. Da mesma forma como eles não compactuam com a minha ideia de adventismo, mas eles têm, por lei, que respeitar a minha observância ao sábado. Então, se, por exemplo, o indivíduo ele é de matriz africana e ele é diretor de uma escola, e eu peço para não ter aula no sábado. Você não pode porque aqui é assim. Não tem que ver com religião. E ele não pode deixar a religião dele falar, não, mas aqui a gente não tem esse negócio de adventismo. Não, a lei é para todos.
Então, ele tem que respeitar a minha consciência, e a lei da prestação alternativa serve, e eu vou poder fazer a prova em outro dia. Da mesma forma que um adventista não pode querer impor uma ideia a uma pessoa da religião matriz africana. Então, entenda, nós não compactuamos com as ideias, nós não temos as mesmas ideologias, nós não acreditamos nas mesmas coisas, mas eu defendo o direito que ele tem de ser da religião dele, e ele defende o direito que eu tenho de ser da minha religião. Isso não é ecumenismo, isso é inteligência, isso é você defender o direito do outro expressar a sua religião. É bem verdade que nós adventistas acreditamos que breve, não sei tão breve quando vai ser, mas essa liberdade nos será tirada. Mas enquanto ela existe, que nos beneficiemos dela. Então, as pessoas, elas interpretam as coisas de maneira errada. Aí veio uma foto que você tira numa hora dessa, olha, o pastor está no ecumenismo. Aí vê a bandeira entrar lá na sessão da Conferência Geral. O que foi aquilo? Todos os anos a sessão da Conferência Geral entra todas as bandeiras onde a Igreja Adventista está presente, e entra também as bandeiras onde a Igreja Adventista ainda não está presente naquele país. E não sei se as pessoas sabem, mas o Estado do Vaticano é considerado um Estado-país. Ele é um Estado, é o menor do mundo, mas tem configurações de um país. Portanto, precisa ser alcançado. Pastor, mas Roma nunca vai se render, é o que as pessoas falam. Roma nunca vai cair. E quem disse que a gente quer conquistar o país inteiro, que Roma vai deixar de existir, que o Vaticano deixará de existir porque agora vai se tornar adventista? Não, nunca foi nossa pretensão. Quando a gente quando a gente entra com a bandeira lá da Mongólia, não é porque todos os mongóis todos os chineses vão ser adventistas, não. Mas existem pessoas ali que precisam ser alcançadas. E nos países onde nós não temos presença adventista, também entra a bandeira. E ali entrou o Vaticano como um representante de uma nação, um país onde a gente ainda não tem a presença. E vocês acham que vão conquistar alguém lá? Se Deus nos der a graça de conquistar um cardeal daquele, um padre daquele, tá bom. Nós já ficamos felizes em ter alcançado alguém ali. Tá? A Coreia do Norte é a mesma coisa. Tá? É um país extremamente fechado. Nós não temos a presença adventista, mas se Deus nos der a graça de alcançar uma pessoa ali dentro, louvado seja o nome do Senhor. Então foi isso. A igreja entrou como a bandeira de cada país onde ainda não tem a presença adventista. As pessoas, elas não interpretam, né, bem, e aí fazem N teorias de conspiração sobre o assunto. E aí se perdem, né? Se perdem tentando fazer o papel de João Batista, ou querendo ser um profeta, não é? As pessoas começam a catar os lixos, Ellen White chama de catadores de lixo, ao invés de estar cumprindo a missão. Porque o objetivo da igreja, por exemplo, com essa simbologia, né, com esse símbolo das bandeiras dos países ainda não alcançados, é de que nós temos o dever de cumprir a missão para todos os povos. O evangelho deve ser pregado a toda a nação, tribo e língua, né, indistintamente. Mas ficou muito claro, pastor. E eu quero até aproveitar também, dar um conselho aí para os meus amigos que andam procurando lixos, né, para os nossos queridos irmãos que estão com essa dificuldade. Vamos parar de procurar lixos no coletivo e cada um fazer um autoexame de si próprio e pedir para que Deus, aquele que há de colocar as coisas em ordem, possa começar tirando o lixo do nosso próprio coração, né? Mas é isso. Pastor, para a gente fechar aqui, eu agradeço a resposta. Vamos agora para a última, né? A nossa última prova de fogo aqui para o Fala Sério, pastor. Pastor Eleazar, falando um pouco sobre essa questão agora, fechando, né? A gente vai falar um pouquinho da questão profética. Sacudidura, separação do trigo e do joio, e reavivamento e reforma. São coisas que estão na nossa escatologia adventista, são termos muito presentes, né? A gente fala muito de sacudidura, do trigo, do joio, a gente fala que a igreja passará por um reavivamento e reforma. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para aquelas pessoas que muitas vezes são pessoas zelosas, são bons cristãos, e são adventistas fiéis, eles querem ver melhorias espirituais na igreja, mas muitas vezes não sabem como agir, tentam fazer a reforma por sua própria força. Alguns chegam até o extremo de falar que o período para a reforma da igreja adventista já ficou para trás, que já tem aí substitutos, grupos dissidentes que estão substituindo, mas, enfim, quais são os passos, né, que eu posso, como pessoa, como membro da igreja, individualmente, eu posso dar para alcançar esse reavivamento e reforma? E quem é que vai fazer essa sacudidura? É o homem que vai separar o trigo e o joio? Ou como que vai se dar isso? Ellen White, ela fala sobre esse assunto do reavivamento, da reforma, da sacudidura. Eu já fiz um vídeo, talvez eu deixe
no link da descrição ou aqui no cardzinho em cima, sobre a sacudidura. Então, Ellen White tem um texto que é muito interessante, onde ela diz que se as coisas precisarem de ajustes, Deus disso cuidará. E Deus não confiou a responsabilidade da sacudidura a homens, mas aos anjos de Deus. Eu estou naturalmente parafraseando, eu tenho um estudo bem amplo sobre isso, com vários textos dela, mostrando que de fato esta separação é dada aos anjos de Deus. Então, as pessoas elas querem, às vezes, tomar as prerrogativas divinas e fazer uma sacudidura elas mesmas, quando Deus é quem vai fazer a sacudidura, quando Deus é quem vai enviar seus anjos para fazer esta sacudidura. Veja, quando a gente fala sobre sacudidura, sobre reavivamento, sobre reforma, a gente tem que tomar cuidado com aderir a uma posição só. Tem gente que quer muito falar de reforma, sem reavivamento. E tem outro que quer falar muito de reavivamento, sem reforma. Uma coisa sem a outra fica capenga. É igual você perguntar para um pássaro, qual é a asa mais importante para você voar? A da direita ou da esquerda? Qual é o mais importante, reavivamento ou reforma? Todo reavivamento será acompanhado de uma reforma. Toda reforma verdadeira, ela é precedida por um reavivamento. Então, não existe um reavivamento que não produza uma reforma. E não existe uma reforma feita que não tenha vindo de um reavivamento. Se a reforma ela é feita sem um reavivamento, ela é apenas o exterior. É o fazer por fazer. É o indivíduo que ele quer, e aí vem gente falando, se você comer carne, você está pecando, tá? Você não pode comer carne porque você pecou. Ora, eu não estou aqui defendendo a carne, Marcos, eu sou vegetariano de nascença. Mas uma coisa é o que você defender uma reforma de saúde que vai muito além da questão da alimentação carne. Tem 8 remédios que Deus deixou da natureza e as pessoas focam na questão da comida e esquece. Dorme tarde, come açúcar, faz um monte de bobagem e diz que está fazendo reforma de saúde porque ele deixou de comer carne. E aí, há indivíduos que querem fazer uma reforma externa, exterior, sabe? E se colocam numa posição de maior santidade. Vai lá almoçar na casa de alguém, aí tem um frango em cima da mesa. Não posso orar nesta casa. Por quê? Porque aqui nesta mesa tem cadáver. Deus não pode abençoar esta alimentação. Caramba, é muita santidade concentrada numa pessoa só, né? E eu fico imaginando Jesus, né? Deus tem que ter misericórdia. Eu fico imaginando Jesus, Excelência, lá comendo o peixe com os discípulos, que a palavra de Deus diz que ele comeu o peixe ali com os discípulos. Nem Jesus passaria no crivo dessas pessoas. Então, esse é o tipo de reforma sem um reavivamento. Sabe? Porque quem faz o reavivamento é o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo produz as duas coisas, tanto o reavivamento quanto a reforma. É ele. Mas quando a pessoa quer fazer a reforma por conta própria, então acaba fazendo isso. Aí você começa a medir as polegadas de uma irmã. Você olha, a saia sua tem quantas polegadas? Deixa eu medir. Ele vai com a reguinha para a igreja mesmo para medir. Ele começa a ser o juiz de todo mundo. Certo? Aí agora a pessoa vai comer. Não, você não pode. Isso aqui você vai para o inferno. Sabe? Você comeu isso aqui. E quando a mensagem da reforma deveria existir, sim, mas depois que eu experimentei aquele reavivamento do Espírito Santo, o reavivar, a busca pela santificação, aí quando eu entendo o que Deus espera de mim, poxa, eu preciso ter um corpo saudável. Como que eu posso fazer isso para agradar mais ao Espírito Santo? Porque meu corpo é um templo, eu vou me vestir com decência. Eu não fico preocupado com a polegada A ou B, eu vou me vestir com a decência. Eu vou me alimentar da maneira como Deus espera, mas não é reforma pela reforma, é essa reforma que veio desse reavivamento do Espírito. E o mesmo Espírito que faz o reavivamento me conduz na reforma que eu preciso fazer. Diga. E falar também, a língua também tem que ser reformada muitas vezes, porque a gente muitas vezes mede a reforma por alguns estereótipos, não é? E aí, por exemplo, o cidadão acha que é um padrão de modéstia. Não estamos falando contra a modéstia é uma bênção. Inclusive, no canal Graça e Salvação falamos bastante sobre isso. Mas a modéstia tem que ser em todas as áreas também, não só no vestir, não é? No falar, no se portar. E muitas vezes o cidadão ele tem aquele perfil de cristão no culto, ele é um santo, e quando ele está em outros locais, por exemplo, a aparência dele, por exemplo, ele vai para um banho, para um local público de banho, de recreação, aquele que tem a roupa de crente lá, quando chega no local de recreação, ele está igual aos outros. Só que o que é mais igual aos que não são cristãos é a língua, não é? Porque
ele ainda não foi reformado, ele acha que a reforma é só um detalhe ou outro, mas ele não perdoa, ele não ama, ele não pede perdão, ele fala mal da vida do outro. Quando a pessoa é reavivada de verdade, pastor, eu acho que a língua também tem que ser reformada, não é? Tem gente que se batiza, né, e parece que na hora do batismo trava bem a boca para nem molhar a língua, que é para a língua não ser batizada, né? É bem estranho isso, porque assim, tem pessoas que não comem carne, mas comem a carne dos irmãos, né, com a língua, ele destrói. Então, é importante que a verdadeira reforma, ela seja sempre acompanhada do reavivamento, que as duas coisas andem juntas, né? A reforma e o reavivamento e a reforma, e que seja uma via de mão dupla, em constante cruzamento uma pela outra, sabe? Não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Quando você faz só o reavivamento, é só reavivar, mas esse reavivamento que nunca produz uma reforma, aí você tem os extremos liberais da igreja aí. Não tem problema você cantar um sambinha aí, não, porque o que importa é o meu coração, né? Não tem problema você vestir qualquer coisa, comer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, porque é importante. Aí ele diz que isso é um reavivamento que ele experimentou. E quando Deus vem na nossa vida, então o importante é o coração. Aí você tem um falso reavivamento, que ele acha que é um reavivamento. E aí existe tanto o falso reavivamento quanto a falsa reforma. E nós falamos das duas coisas aqui agora. A falsa reforma é aquela que produz sempre frutos maléficos. O indivíduo, ele quer fazer como se fosse um objetivo em si mesmo, sabe? Eu vou parar de comer isso por causa de... Eu vou parar de... E não veio de um verdadeiro reavivamento. Essa reforma é produzida sempre com frutos negativos, você sempre olhando para a vida do outro, sempre criticando o outro. É a falsa reforma. Falso reavivamento é esse. Você acha que foi reavivado, mas vive uma vida de mundano. O verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma, vem do Espírito Santo e sempre vai produzir bons frutos. Então, você não vai ver ninguém que foi verdadeiramente reavivado não tendo a reforma acompanhada. A pessoa que foi verdadeiramente reavivada, ela vai passar por uma reforma, mas essa reforma não é para mostrar para o outro, não é para se considerar mais santo, não é para achar que ele é melhor. Ele vai se vestir melhor para agradar a Deus. Ele vai comer melhor para agradar a Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele vai falar melhor para agradar a Deus. Então, as posturas dessas pessoas, ou dessa pessoa que experimentou o reavivamento, sempre será uma postura de um cristão verdadeiro. E isso vai produzir uma verdadeira reforma. Então, a verdadeira reforma e o verdadeiro reavivamento, produzidos pelo Espírito Santo, sempre dão os melhores frutos. A falsa reforma e o falso reavivamento vai produzir os dois grupos que nós entendemos ser uma tragédia para a igreja, legalistas e liberais. A falsa reforma são os extremos legalistas, perfeccionistas, pessoas que se acham melhores que todo mundo e que, o padrão não é mais a Bíblia, é ele. Ele começa a determinar polegadas para isso, ele começa a determinar alimento disso, só que ele esquece que ele está sendo um fim em si mesmo. Então, esse é um erro, vai para um extremo, né? A falsa reforma. O falso reavivamento, o importante é o amor e tal, o Espírito de Deus está no meu coração e está tudo certo. O falso reavivamento nunca produz uma verdadeira reforma. Agora, o verdadeiro reavivamento e a verdadeira reforma andam juntas. O Espírito Santo faz os dois, e aí você vai ser um cristão que vai agradar a Deus, vai comer melhor, vai se vestir melhor, vai ouvir as músicas que agradam a Deus, não porque você é melhor do que o seu irmão, mas porque o Espírito Santo te impressionou, o Espírito Santo te conduziu. É isso. Verdadeira reforma e reavivamento é assim. É a santificação, mas sempre para agradar a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus que a Bíblia, né, a palavra de Deus é muito clara, tudo responde. Eu me lembro, por exemplo, Ezequiel capítulos 8 e 9. Né? Quem estuda ali com calma, analisando à luz do Espírito de Profecia, o adventista não tem dúvida. Deus, ele vai operar uma sacudidura na igreja, vai colocar tudo em ordem. Mas quem vai separar o joio e o trigo, né, como o pastor bem colocou, é uma obra do Espírito Santo de Deus. A não ser que a pessoa talvez não entendeu isso, ela está achando que ela tem que agora substituir o Espírito Santo de Deus. Eu creio que a gente não pode inverter a ordem, né, das coisas. Mas eu quero agradecer ao pastor Eliazar pela oportunidade do bate-papo. Estamos aqui já há 1 hora e um pouquinho de bate-papo. Foi muito bom, pastor. Eu quero te agradecer, que Deus possa abençoar. E muito obrigado pela parceria. E o canal Graça e Salvação está sempre aberto para a gente dialogar
E o convite continua aí. Se você tiver uma outra oportunidade aí, em outra oportunidade, gostaríamos de ter também uma outra agenda do senhor para a gente bater um papo sobre outros assuntos. Eu quero agradecer a cada um e quero convidar você do canal Graça e Salvação, se não for inscrito ainda no canal do Pastor Eliazar, o nome do canal é Fala Sério Pastor e tem conteúdos maravilhosíssimos lá. Muito obrigado, pastor. Estamos juntos aí. Que Deus possa abençoar o senhor. Amém. Abençoe você também, Marcos Peter. Eu agradeço por estar no seu canal Graça e Salvação e peço a Deus que abençoe a todos os inscritos. Se você quiser conhecer esse canal, entre lá, dê uma olhadinha, vai ver que tem muita coisa boa. Que Deus abençoe seu ministério. Um grande abraço aí no pessoal da Bahia, no pessoal aí de Caetité. Manda um abraço para essa igreja maravilhosa. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo. Na eternidade, veremos os belos frutos do nosso trabalho em conjunto. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Graça, paz e maranata. O Senhor logo vem. Graça e salvação, compartilhando a esperança da volta do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.